Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje iremos conversar sobre investimentos no exterior em dólar. Antigamente era muito difícil para uma pessoa comum conseguir investir no exterior, porque ela não tinha acesso a esse tipo de informação e nem existiam corretoras que facilitavam esse tipo de serviço. Mas com o avanço da tecnologia, hoje em dia você ou qualquer pessoa com CPF, não precisa mais de CNPJ, já consegue abrir uma conta numa corretora lá fora nos Estados Unidos e fazer isso pelo próprio celular em apenas 5 minutinhos. Igual abrir conta corrente nesses bancos digitais como o Nubank. Existem muitas vantagens de se investir em outro país, principalmente nas bolsas de valores americanas, onde estão concentradas as maiores empresas do mundo, como a Apple, Amazon, Microsoft e outras. E hoje eu vou elencar aqui para vocês algumas dessas vantagens. Então aqui vocês podem observar nesse slide 4 delas que eu separei que eu julgo as mais importantes. A primeira é a valorização do dólar frente ao real, poder investir nas maiores empresas do mundo, maior possibilidade de diversificação e, por último, é a renda extra em dólar. E agora eu vou desenvolver cada uma dessas vantagens para que você possa entender melhor sobre o que eu estou querendo dizer, sobre o que eu estou falando. Então, inicialmente aqui a valorização do dólar frente ao real. Nesse gráfico, esse gráfico aqui ele mostra a valorização do dólar frente ao real, que ele vai aqui até 2021. Mas no dia em que eu preparei esse roteiro aqui, que eu montei esse slide para vocês, o dólar estava cotado a R$ 4,70. Agora ele está até mais alto, né? Então, mas o raciocínio aqui ele vai ser o mesmo. Logo, de qualquer forma, a gente pode concluir que em 1997 você poderia trocar uma nota de R$ 100 por uma de $100. Hoje, com os mesmos R$ 100, você só consegue comprar aproximadamente $21. Ou seja, nós tivemos uma desvalorização de 79% em 25 anos, do real frente ao dólar, o que dá aproximadamente 3,2% ao ano de uma diminuição do nosso poder de compra. Agora, como segundo tópico, investir nas maiores empresas do mundo. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos possuem diversas bolsas de valores. Aqui no caso a gente só tem a Bovespa. Dentre as quais eu posso destacar para vocês a Nasdaq e a NYSE. A NYSE ela foi criada em 1792 e atualmente ela possui mais de 2.700 empresas que, somando o valor de mercado dessas empresas, você tem aproximadamente 30 trilhões de dólares. E elas movimentam diariamente em torno de 170 bilhões de dólares. E lá também a gente pode encontrar uma outra bolsa de valores, que é a Nasdaq, que por sua vez foi criada em 1971 e se destaca por possuir as maiores empresas de tecnologia do mundo, como a Amazon, Facebook e a Apple. E para que vocês possam entender o tamanho dessas bolsas de valores, vou fazer uma comparação aqui com a Bovespa, tá? A Bovespa ela possui em torno de 400 empresas, está dando 395, 398 quando eu pesquisei aqui. E essas empresas somadas, elas têm um valor de mercado de aproximadamente $1 trilhão. Sendo que só a Amazon ela possui um valor de 1,6 trilhões de dólares. E, como era de se esperar, quando um índice é composto por boas empresas, tende a se sair melhor do que um composto por empresas ruins. E esse aqui, nesse slide, vocês podem observar o gráfico comparativo entre o S&P 500, que é o índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o Ibovespa. Nos últimos 10 anos, enquanto o Ibovespa rendeu 6% ao ano, o S&P 500 rendeu 11% ao ano. Agora, como nosso terceiro tópico, maior possibilidade de diversificação. Uma das formas de diminuir o risco de investir em renda variável é justamente você diversificar. Você pode fazer isso comprando ativos diferentes, como fundos imobiliários, fundos de investimento e ações. E pode investir em ações de setores diferentes ou em fundos imobiliários de setores diferentes. E além disso, você também pode investir em ativos de países diferentes. Assim, quando aquele país estiver passando por uma crise, você terá ativos alocados em outro que possa estar crescendo. Historicamente, o índice S&P 500, que é o índice dos Estados Unidos, ele foi o que mais cresceu em comparação a todos os outros países do mundo. Mas lembre-se sempre que rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros. Agora, nosso último tópico de hoje, que é a renda extra em dólar.
Você já se imaginou recebendo uma renda passiva todos os dias, todos os meses em dólar? Então, da mesma forma que você pode acumular o seu patrimônio aqui no Brasil para lhe gerar uma renda no futuro, uma renda passiva mensal no futuro, ou trimestral, que seja, você também pode fazer isso investindo nos Estados Unidos. Os REITs e as stocks, eles pagam dividendos, assim como os fundos imobiliários e as ações aqui no Brasil. E aí quando você for viajar, quando você estiver aposentado e usando esse dinheiro, você vai poder viajar e pagando as coisas lá fora sem precisar ficar convertendo o valor dos outros produtos de dólar ou euro para real. Você finalmente vai poder levar ao pé da letra aquele jargão popular que diz que quem converte não se diverte. Bom, e agora que você já sabe quais as vantagens de investir no exterior, só falta decidir qual é o percentual dos seus investimentos que você irá alocar lá fora e quanto que você vai deixar aqui no Brasil. Tá? O percentual ideal vai depender muito de que forma você pretende gastar o seu dinheiro quando você já estiver vivendo apenas da sua renda. Caso você pretenda viajar muito, pode deixar um percentual maior, mas caso não goste de viajar para fora do país e pretenda gastar o seu dinheiro todo aqui no Brasil, o percentual que você vai investindo lá fora do país, ele pode ser um pouco menor. E vale lembrar que alguns países da Europa, como Portugal e Espanha, eles estão emitindo um visto para que brasileiros que possuam uma certa renda, eles possam residir nesses territórios, né? Então, se você tem uma renda mínima lá, que cada país define qual é, eles te dão um visto para que você possa morar naquele país. E normalmente, após 5 anos residindo nesse país, você pode ganhar cidadania portuguesa, cidadania europeia, o que te possibilitaria morar em qualquer país da União Europeia também. E caso esses sejam seus planos, então você pode alocar uma parte maior dos seus investimentos no exterior. Mas para quem ainda está começando a investir e não sabe o que vai querer fazer lá na frente quando se aposentar, você pode optar por uma alocação de 50% dos ativos aqui no Brasil e a outra metade, os outros 50%, você pode colocar no exterior. E aí depois que você decidir, você pode ir ajustando, né, esse percentual com os próximos aportes. Eu quero ficar no exterior, então você começa a aportar mais lá fora do que aqui no Brasil, até você equilibrar essa carteira novamente. Eu particularmente, eu coloco 100% do meu patrimônio voltado para a aposentadoria no exterior. Até porque atualmente algumas corretoras já disponibilizam um cartão de débito que você pode usar onde quiser, em qualquer país do mundo, sem pagar nenhum imposto. E podem ficar tranquilos que eu vou falar também sobre como abrir conta em uma corretora aqui no Brasil e também como abrir conta numa corretora lá nos Estados Unidos e quais corretoras que disponibilizam esse tipo de cartão ou qualquer outro tipo de serviço, tá bom? Eu não vou botar isso nesse vídeo para que não fique muito extenso. E pessoal, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Valeu e até a próxima.